Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, família Nova Jerusalém, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos, né? Como é maravilhoso nós estarmos numa sequência como essa, conhecendo um pouco melhor da vontade de Deus através do livro de Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo, através dos apóstolos, né? De Jesus, que enviou o Espírito Santo para o seu povo. Isso tem sido transformador, tem sido maravilhoso, né? E não esqueça daquele desafio, né? Leia o livro de Atos, leia, releia, preste atenção nos detalhes, acompanha, né? Faça parte de uma das nossas escolas bíblicas, estamos estudando o livro de Atos também, né? Capítulo a capítulo, momento a momento. Então é um ano para você ouvir a voz de Deus através desse livro, né? E assim nós vamos espelhando Jesus e espalhando a sua luz. E é assim que começou a igreja de Cristo começou desse jeito, né? Então Jesus prega, ensina, fala nos evangelhos e nasce uma igreja espelhando tudo aquilo que Jesus ensinava e espalhando essa mensagem, como foi falado aqui na abertura, até os confins da terra e chegou até nós. Amém? Querida igreja, eu quero fazer mais um minuto de oração. Pode permanecer sentado mesmo, tá? Só curve a cabeça comigo, peça ao Senhor que o seu coração seja atingido por essa palavra, que o Senhor, Espírito Santo, possa trabalhar na nossa vida. Ore comigo. Querido Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais um culto, por mais uma noite, por mais uma reunião, Senhor, nossa, Pai, com o objetivo de te adorar, de te buscar e de ouvir a sua voz falando conosco, Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, que é muito além, Senhor, do que aquilo que nós achamos ou entendemos, pois o Senhor é aquele que vê tudo, ó Pai. Então venha, Senhor, reconstruir nosso coração, nossa vida, nossa mente, nosso modo de ser, que o Espírito Santo possa estar, ó Pai, operando, meu Deus, em nossas vidas. É assim que nós nos rendemos a Ti e pedimos, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós então estamos nessa noite dando continuidade nessa série de mensagens, né? Hoje pela manhã, o pastor Rafael esteve pregando em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Nós vamos continuar a partir do versículo 14. Deixa a sua Bíblia aberta, nós temos uma passagem longa para ler, então eu não vou fazer a leitura agora, mas durante a mensagem, conforme a gente for avançando, nós vamos lendo, tá? Então nós vamos meditar e pensar hoje do versículo 14 até o 41. Então Atos 2, 14 ao 41. Mas durante a mensagem nós vamos fazendo essa leitura. Então deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2. Querida igreja, qual que é o contexto do que nós estamos meditando, né? Então pegando o que foi falado pela manhã, se você faltou ou se você veio, né? Vamos rememorar essa passagem bíblica. Então a igreja estava reunida, 120 pessoas, numa espera em Jerusalém, pelo cumprimento daquilo que Jesus prometeu, né? Entre a promessa e o prometido, lembram disso, né? Nós ouvimos semana passada, a igreja estava aguardando em oração, 10 dias em oração, né? Hoje pela manhã, vou deixar só a curiosidade, se você quiser saber, você vai vir numa escola bíblica, né? Aconteceu
50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste. Então, apesar de ter uma espera, Jesus não disse quanto tempo eles iriam esperar. Mas acontece em um dia que tinha um significado muito importante para os judeus e no calendário judaico. Porque, aí você vem na escola bíblica, a gente fala para vocês o porquê, tá bom? Mas 10 dias depois, eles estavam ali reunidos, o texto diz que de repente, para o escritor, para os discípulos foi de repente, mas aquilo já estava no calendário de Deus. Aquele era o dia que Deus iria manifestar a sua graça em um ponto novo na história, o derramamento do Espírito. E aí acontece, eles estavam assentados, uma noção equivocada que às vezes nós temos, é como se todos estivessem de joelho orando, ou de pé orando, mas o texto diz que eles estavam assentados. Né? Não sabemos se naquele momento eles estavam lendo as Escrituras, alguém estava falando, ou se eles estavam orando sentados mesmo, mas de repente eles estavam assentados e aquele som enche toda a casa, um som como de um vento impetuoso. Depois eles enxergam, eles olham e eles veem labaredas de fogo, línguas de fogo que pousam sobre a cabeça de cada um deles. E o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que eles passam a falar em outras línguas conforme o Espírito que agora está ali dentro daquela comunidade. Agora o Espírito está habitando a comunidade. Agora a comunidade é o templo do Espírito. Então o Espírito concede que eles falam as línguas de acordo com a sua vontade. E de repente, como terminou de manhã, né, eles saem do cenáculo e eles vão para a rua. Né, porque uma multidão escuta o barulho daqueles 120, o barulho que estão fazendo, e eles vão, era a festa do Pentecoste, muitas pessoas estavam em Jerusalém, uma multidão se reúne ali naquele local onde eles estavam, e eles têm que sair para falar o que estava acontecendo, e nós continuamos da onde o pastor Rafael parou, ele pediu música, né? Os 12 se levantam, e Pedro toma a palavra para falar o que estava acontecendo. Então, nosso tema da mensagem é o sermão, a pregação, tá? O sermão que incendiou Jerusalém. Porque o que nós vamos ver agora é o sermão que Pedro pregou. A pregação de Pedro está registrada. Nós temos, infelizmente, poucas pregações longas contadas na Bíblia. Temos algumas. Uma delas é essa daqui. Nós podemos olhar, ler, né? O que Pedro disse, é provável que Pedro disse mais coisas, o próprio texto diz que, com outras palavras, Pedro os admoestava, mas Lucas, inspirado pelo Espírito, o mesmo Espírito, ele registra parte do que Pedro prega. E nessa pregação, Pedro vai apresentar pelo menos 3 pontos essenciais. É claro que estudando você pode perceber outros, mas pelo menos 3 pontos cruciais, essenciais, nós podemos perceber nessa pregação que Pedro faz, e não é apenas uma metáfora, não é apenas para ficar bonito, que o tema é o sermão que incendiou Jerusalém, mas de fato Pedro apresenta pelo menos 3 verdades que são impactantes para a história da humanidade, que começa a começar de Jerusalém, mas se espalhando pelo mundo nessa pregação. Pelo menos 3 coisas. O primeiro ponto da pregação de Pedro foi responder àquela acusação que nós vimos na mensagem da manhã. Né? Como aqueles homens estavam falando em outras línguas, línguas de outras nações, línguas entendíveis, o texto diz que eles falam, são esses homens galileus, como pois eles estão falando no nosso idioma? Né? E eles dizem que eles entendiam, o texto diz que eles falam as grandezas de Deus na nossa própria língua. Nós contamos ali pelo menos umas 14 nações diferentes. Então, diante disso, alguns estavam perplexos, admirados, mas outros começaram a zombar e a acusá-los de que eles estavam bêbados. Alguns começam a acusar que eles estavam bêbados. E já aqui uma coisa, um parênteses para pensar, mesmo Deus fazendo algo espantoso e maravilhoso, apareceu pessoas para tentar ridicularizar e zombar, mesmo diante de uma ação
tão peculiar e única do Espírito Santo naqueles dias e naquele momento. Então, o primeiro momento de Pedro, quando ele começa a pregar, foi rebater essa acusação. Lemos então, versículo 14 a 16. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Um detalhe, não se esqueçam que quem está ouvindo são homens religiosos, que foram para Jerusalém para participar de uma festa religiosa. Então eles são judeus, eles são pessoas que acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento e acreditavam tanto que viajaram, atravessaram países, atravessaram fronteiras para estar presente cumprindo ordens e mandamentos do Antigo Testamento. Então são pessoas que acreditam em Deus e acreditam nas escrituras. E mesmo assim alguns estão zombando. E Pedro vai dizer para eles: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então ele chama a atenção. Verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, né? A forma dos judeus contarem a partir das 6 horas da manhã, das 6 às 7, forma a primeira hora, né? 7 horas a primeira hora, então aqui 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Pedro, usado por esse Espírito Santo que agora está ali dominando a cena, tomando inclusive como gatilho, como link, como elo de ligação, a acusação que é feita. Olha que interessante, Pedro, usando a acusação que está sendo feita, já inicia a sua pregação. Eles não estão bêbados, mas não viram debate. Estão bêbados, não estão bêbados? O apóstolo Pedro, agora ele vai defender o que estava acontecendo usando as Escrituras. E usando as Escrituras, ele traz a primeira verdade que nós vamos pensar. Mas é um detalhe aqui, irmãos. Cada verdade que Pedro apresenta, a gente subdivide ela em outros 3 subtemas. Então a primeira verdade que Pedro vai apresentar é que chegou os últimos dias. É chegado os últimos dias. Essa é a primeira verdade. Os últimos dias chegaram. E dentro do evento últimos dias, nós temos o desdobramento de pelo menos 3 coisas que Pedro apresenta. Então vamos à leitura. Nós lemos aqui no verso 17 a 21. Então Pedro diz o que acontece, é o que disse o profeta Joel, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro está citando Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Então a abertura de Pedro é: o que está acontecendo não é que eles estão bêbados. O que está acontecendo é o cumprimento do que Joel disse, e há de ser que nos últimos dias. Primeiro detalhe importante: Joel nunca escreveu que isso aconteceria nos últimos dias. O texto diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a citação que Pedro faz é igualzinha ao que Joel disse, com exceção desse trecho. Pedro agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um acréscimo, ou uma mudança muito leve no texto de Joel, mas muito significativa, porque pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Pedro está anunciando na sua pregação que aquele evento que Joel profetizou era a marca do início dos últimos dias. Os últimos dias chegaram. Imagina se você chegasse em casa hoje, ligasse a televisão
e aparecesse lá aquela musiquinha do Globo Repórter, né, tal, né? E de repente aparecesse alguém ali falando que o planeta Terra vai sofrer um choque muito violento de um asteroide amanhã, e nós já estamos agora, temos que se preparar porque ninguém vai sobreviver. Hã? Ou imagina você chegar em casa e ligar a televisão e falar, olha, a Coreia do Norte lançou um míssil nuclear contra os Estados Unidos, que em retaliação lançou também um míssil nuclear contra eles, mas para chegar na Coreia tem que atravessar a Rússia também dispara suas armas nucleares, e a China também, e aí você já sabe que é um caos mundial, e também, como que você reagiria sabendo que entramos em um cenário desses? Pedro está pregando e dizendo, varões judeus e habitantes de Jerusalém, o que acontece é, os últimos dias chegaram. Os últimos dias iniciaram. O que vocês estão ouvindo é um sinal de que os últimos dias chegaram. E nos últimos dias, o que acontece? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, característica dos últimos dias, característica dos dias finais, e um detalhe, não é apenas Pedro, o Novo Testamento inteiro, nós podemos encontrar em Hebreus, nós podemos encontrar em Pedro, nós podemos encontrar nas epístolas paulinas, nós podemos encontrar em 1 João, quando ele disse, filhinhos, já é chegada a última hora. O Novo Testamento ele vai caminhar nessa linguagem, que o tempo que a igreja vive é o tempo dos últimos dias. E os últimos dias inicia com o povo de Deus, sendo capacitado, habitado pelo Deus Criador. Porque o Espírito Santo estava na criação. O Espírito Santo veio habitar com o povo de Deus. É o início de uma nova era. Não é um evento a mais, não é um milagre a mais, não é um milagre, entre aspas, milagre nunca é corriqueiro, né? Mas a gente vê Jesus curando os cegos, os paralíticos andando, mortos ressuscitando. No Antigo Testamento temos alguns milagres também. Mas esse evento é um evento único. É um evento que marca o nascimento da igreja. É um movimento que marca o início dos últimos dias. E uma marca dos últimos dias é que, diferente do Antigo Testamento, em que havia o Espírito Santo, sim, ele está presente, ele se manifesta, mas nós vemos mais esporádicos, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre Sansão, vindo sobre Gideão, vindo sobre Davi, vindo sobre Saul, mas agora o texto diz que todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai trabalhar como verdade central da vida e identidade da igreja, que ela é um templo habitada pelo Espírito Santo. Todos aqueles, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que crestes na palavra, na pregação, fostes selados com o Espírito Santo. Todos aqueles que genuinamente creram e se converteram agora entram em uma nova realidade. Você é um templo habitado pelo Espírito Santo. E isso inicia nesse local, nesse dia, nesse evento. Os últimos dias são dias trabalhosos, diz o apóstolo Paulo. São dias trabalhosos. Uma curiosidade, quando Paulo diz que os últimos dias são dias trabalhosos, essa expressão, dias trabalhosos, é a mesma expressão usada para retratar o endemoniado gadareno, como um homem selvagem. Os últimos dias são dias selvagens, são dias terríveis. Mas o povo de Deus agora é o templo do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. Um parênteses na pregação. Não confunda ser templo do Espírito Santo com ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, receber o selo do Espírito Santo, no dia da sua conversão aconteceu. Mas ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, como se fosse algo constante. O apóstolo Pedro aqui está cheio do Espírito Santo, no capítulo 4 ele é cheio do Espírito Santo de novo, depois que ele sai da prisão, eles oram, ele é cheio do Espírito Santo de novo. Ser cheio do Espírito Santo é experimentar uma dimensão talvez mais plena, com mais iluminação, com mais capacitação, para um momento específico.
Tanto Estevão, quando está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele fica cheio do Espírito Santo. Quando ele começa a pregar para aqueles judeus que o acusavam, ele fica cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, pregando também no Sinédrio, ele fica cheio do Espírito Santo. Então, você pode dizer, mas eu esperava um movimento, algo na minha vida, senti um calor, senti alguma coisa, sair pulando pela igreja. Não necessariamente. A partir do momento que você creu genuinamente em Jesus, você não é mais um templo vazio, ou pior ainda, habitado por demônios. Mas você agora é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então creia, meu irmão, creia. Você não se diminua diante de profetas ou pessoas que você enxerga na internet, ou olha que tem não estou julgando se é de Deus ou não, mas que aparece uma manifestação mais sublime. Você é um templo do Espírito Santo, Ele está em você. Todos naquele dia, sem exceção, os 120, eles ficaram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo veio sobre todos eles. É uma marca dos últimos dias. O povo de Deus está habitado pelo Espírito Santo. Permita que você seja cheio do Espírito Santo para cumprir e exercer ministérios que Deus te chama. Mas o apóstolo Pedro mostra uma outra característica dos dias finais. Ele fala de um juízo que está chegando. Depois que ele fala do Espírito Santo que seria derramado, em que os jovens profetizarão, olha que coisa linda, né? Quem aqui sonha? Quem tem sonhos, irmãos? Diz que os velhos sonharão, né? Os velhos sonharão. Então, quem está sonhando, olha o cumprimento da profecia, sonhou hoje, né? Os velhos sonharão também. Mas o texto, depois que mostra essa manifestação tão maravilhosa, agora é o servo, é o livre, todos, é os homens, as mulheres. Então não tem mais nenhuma divisão. Mas depois ele diz, também mostrarei sinais no céu e na terra. Sangue, fumaça, né? O sol escurecerá. É um juízo. Ele diz, antes que venha o glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia de Yahvé, é um tema central no Antigo Testamento, é dia de juízo. Dia do juízo. O dia de Yahvé. No Antigo Testamento, todos os profetas anunciaram o dia de Yahvé, o dia do Senhor. É um dia de juízo. Juízo para aqueles que não estão entre o povo de Deus, mas um dia de restauração e transformação final para o povo de Deus. Mas é juízo que vai chegar. Esses sinais cósmicos no céu e na terra que Pedro apresenta, não necessariamente, há muitas correntes de interpretação do texto. Alguns esperam que nos dias finais, de fato, né? Vocês já viram várias vezes na internet, né? A lua está meio vermelha e o pessoal fala, olha que Joel falou que a lua vai ficar vermelha como sangue. Não é isso, né? Senão, todo ano tem uma lua vermelha de sangue. Não é isso, né? Mas quando os profetas no Antigo Testamento anunciaram o fim do Império da Babilônia, anunciaram o fim do Império Persa, anunciaram o fim de impérios, eles também falam de uma transformação cósmica. O que nós temos aqui é um sinal de que Deus está exercendo juízo, que uma velha ordem está caindo e uma nova ordem está sendo estabelecida. O que nós temos aqui é que o reino humano e deturpado pelo pecado, operando pelo espírito da iniquidade, ele está chegando ao fim, porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Por isso que nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Quando Jesus começa pregando, ele diz, arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus está chegando, a ordem deste mundo está terminando, o príncipe deste mundo está sendo julgado e sabe que tem pouco tempo. É o que disse Jesus no Evangelho de João. O inferno está em polvorosa, o diabo sabe que o seu tempo é chegado ao fim. Porque agora o povo de Deus é o templo do Espírito e os dias finais estão chegando. Aliás, já chegou, né? Mas caminhamos, os dias finais iniciaram, mas caminhamos para o glorioso dia do Senhor. O dia em que o juízo será estabelecido definitivamente. Esse juízo visitou Jerusalém no ano 70, mas é um juízo que corre, que está acontecendo, a terra está em juízo, está em julgamento, mas que vai correr, caminha para um final, para o dia
glorioso do Senhor. E a terceira verdade que nós temos dentro dos últimos dias é que a porta da salvação, ela está aberta como nunca antes. Terminando a citação de Joel, o apóstolo Pedro diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então os últimos dias chegaram, o Espírito está derramado, o juízo de Deus já iniciou. Vocês se lembram quando Jesus está na cruz e naquele momento que ele morre, a velha ordem está caindo, mesma ordem estabelecida por Deus. É por isso que o véu do templo, ele rasga de cima para baixo. A antiga ordem de acesso a Deus, por meio dos sacerdotes e dos sacrifícios, essa antiga ordem está caindo, está rompendo. O véu do templo está rasgado. Agora o nosso acesso a Deus mudou. Uma nova ordem começa. Antes o Espírito visitava alguns profetas, alguns homens, agora o Espírito visita todo o povo de Deus. O juízo chegou e nós caminhamos para um juízo definitivo. Mas enquanto isso não acontece, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que Jesus pede, em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o versículo que é repetido na abertura da mensagem, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O mundo todo precisa saber, porque o juízo está chegando. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos agora mais uma coisa interessantíssima para notar. Quando Joel ele diz isso, invocar o nome do Senhor, é o nome de Yahvé. Deus tem um nome, irmãos, que nas nossas Bíblias não tem tradução, a não ser a Bíblia de Jerusalém. É Yahvé. Por um cuidado de muitos tradutores, para não tomar o nome de Deus em vão, trocou-se o Yahvé pelo Senhor, e usa-se muito a expressão Senhor. Mas ele diz aquele que invocar o nome de Yahvé. Só que aqui tem um detalhe sensacional. Porque nós vamos descobrir depois Pedro pregando, a segunda pregação de Pedro. Desculpa, a terceira pregação de Pedro. Atos capítulo 4, no versículo 12. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o versículo 8. Ele diz para os sumos sacerdotes, os 4 que estão reunidos, e o sinédrio. Ele diz para os anciãos, para os líderes de Israel, no capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Que é o que está no versículo 11. Este Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vocês, os construtores, que rejeitaram essa pedra, que se tornou a pedra angular. Esse Jesus é o nome que importa pelo qual sejamos salvos. Então agora, aquele nome que parecia distante, que parecia ser um Deus nacional, que parecia ser o Deus de Israel, agora também se cumpre a profecia que diz que de Sião, de Jerusalém, sairá a lei e ela vai chegar em toda a terra. Porque está saindo de Jerusalém, uma mensagem que vai percorrer toda a terra, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Querida igreja, nós temos agora aqui também uma terceira verdade a ser estabelecida, irmãos. Então a pregação de Pedro, nós temos o primeiro ponto, os últimos dias chegaram, e aí a gente subdivide no derramado do Espírito, no juízo que chega, e nessa abertura da salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Mas a segunda verdade principal no sermão de Pedro é que o centro da história é Jesus. O ápice da história é Jesus. Quando a gente estuda história, nós podemos ter qual sensação do que é o momento, assim, o auge da história humana? A leitura contemporânea que se tem é que o auge da história é o século XVIII com o iluminismo. Quando os filósofos iluministas começam a dar um grande valor à razão e à superação da superstição.
E a partir disso, nós temos um desenvolvimento maior e progressista, né, da ciência, das ideias políticas de república. Aí temos um positivismo, que inclusive, que vem depois, não no iluminismo, mas vem depois, inclusive, colocando a frase da nossa bandeira, ordem, progresso, né, numa expectativa de que a ciência, ela iria suplantar os anseios religiosos, e a partir dessa visão do século XVIII, seria o auge das capacidades humanas. Mas isso não é verdade. O auge da história é o que Pedro apresenta nessa pregação. O ápice da história, o momento maior da história, é o que Pedro traz aqui. Vamos à leitura? Então nós temos do verso 22 a seguir. Aí Pedro continua. Pedro já tratou do primeiro assunto, agora de novo ele chama varões israelitas. Segundo ponto aqui, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Lembra da pregação da manhã sobre testemunha? Somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, aqui é o auge da pregação, tá? O clímax da pregação, verso 36, da pregação de Pedro. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Pedro aqui também apresenta 3 subdivisões dessa verdade. Jesus é o centro da história. Pelo menos uma coisa, né, durante a história acertaram, né, que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Pelo menos no nosso calendário isso ficou legal, né? Mas não é todo o calendário que usa isso. Mas Jesus é o centro da história. É o que Pedro está mostrando. Ele mostra 3 momentos da vida de Jesus. Primeiro, brevemente, no verso 22, ele fala do ministério terreno de Jesus antes da sua morte. Ele fala, varões israelitas, Jesus Nazareno, ele está a questão de chamar a atenção que é um Jesus humano, o Nazareno de Nazaré, um vilarejo no norte de Israel, pouco conhecido, menosprezado, desprezado. Esse Jesus Nazareno, entre vós foi aprovado por Deus pelos milagres que Deus, por intermédio dele, fez, como vocês bem sabem. Vocês conhecem as histórias do Lázaro que ressuscitou, do paralítico que andou, do cego Bartimeu que enxergou. É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês bem sabem que Jesus de Nazaré teve um ministério aprovado por Deus pelos milagres que aconteceu. Segundo ponto do ministério de Jesus. Mas, e aqui a coragem de Pedro. A coragem de Pedro. Pedro que tinha tanto medo, irmãos.
Agora ele está cheio do Espírito Santo. E ele não tem meias palavras de olhar para aqueles homens judeus religiosos e dizer: este Jesus, vós o matastes por meio dos iníquos dos romanos. Vós o matastes. E aqui nós temos um segundo momento do ministério de Jesus, da vida de Jesus, que é a aparente derrota. Aparente derrota. O Papa Francisco fez uma pregação nos Estados Unidos e ela foi distorcida por alguns evangélicos, criticando, porque ele disse que Jesus, ele fez uma comparação com Jesus derrotado, né? E aí recortaram o trecho e fizeram, né, o que muitas pessoas fazem, que é o texto fora de contexto, e falar que o Papa estava pregando que Jesus era um derrotado e tal. Mas era isso que ele estava mostrando. Quem aqui sonha que o seu filho um dia termine a vida condenado à pena de morte? Quem aqui sonha que o seu filho termine a sua vida na terra como uma pessoa condenada à pena de morte? E um dia lá, se não me engano foi em Chicago, quando o Papa fez essa homilia, ele estava querendo dizer, aos olhos do mundo, uma pessoa que é um gari, que é um catador de lixo, uma pessoa que tem um trabalho muito simples, pode ser um derrotado. Aos olhos do mundo parece um derrotado. Mas o que é essa pessoa aos olhos de Deus? E ele disse algo do tipo: não se esqueça que aos olhos do mundo, um crucificado é um derrotado. E aqui nós temos uma aparente derrota. Aqui está o escândalo que Paulo fala. Quando Paulo fala que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Porque um Messias é rei. E um rei não é crucificado. Porque a pena de crucificação era para os piores criminosos. E Jesus termina a sua vida na terra, a sua vida de Nazareno, na pior condenação que existia naquele cenário. E esse é o cenário que parece que confirma que esse mundo é cruel, é terrível e abandonado por Deus. É o que parece. Porque o que nós temos aqui como escândalo da cruz, Jesus era aquele que, pelo poder do amor, ele curava pessoas, mas ele foi crucificado pelo amor ao poder. Jesus é aquele que ensinou a verdade, mas estava sendo condenado por mentiras que foram ditas ao seu respeito. Jesus é aquele que veio trazer uma pregação para libertar as pessoas do cativeiro, mas ali estava Jesus preso para ser condenado à morte. Jesus é aquele que disse: eu sou a vida. Mas ali estava Jesus sendo crucificado e dando o último suspiro. Jesus é aquele que veio fazer uma grande família. Quando mãe e irmãos de Jesus vêm buscá-lo, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do meu Pai, todo aquele que me obedece, esse é a minha mãe, meu irmão, essa é a minha família. Jesus é aquele que veio formar a grande família de Deus. Mas ali na cruz todos o abandonaram. A cruz é a aparente derrota de Deus. A cruz é a aparente derrota de Jesus. A cruz é o local que a gente olha. Um Jesus que foi tão bom, um Jesus que ensinou o amor, um Jesus que curou, um Jesus que perdoou. E a gente olha, esse homem tão maravilhoso, crucificado, é o momento para a gente olhar e dizer: Deus meu, por que me abandonastes? A cruz é a aparente derrota. Mas Pedro apresenta uma verdade que ressignifica toda a história. Pedro não diz apenas: vós o matastes por mão de iníquos. Ele diz que, de acordo com os desígnios e presciência de Deus, Jesus foi morto e crucificado. Ele não tira a culpa dos que pecaram, condenando o enviado de Deus. Mas ele apresenta que tudo estava dentro de um desígnio e de um conhecimento que Deus já tinha, mas que nós humanos não percebemos. A cruz não é um acidente. A cruz não foi um acidente. Na cruz nós temos o auge do pecado humano. A cruz é o auge do pecado humano. Porque o homem mais bom, existe mais bom? O melhor homem que já existiu na terra. O homem que só sabia amar. O homem que pegava uma mulher condenada de adultério e
perdoava e dizia, não peques mais. O homem que reuniu na mesma mesa de comunhão um zelote e um publicano. Assistam The Chosen, lá tem um drama sobre isso, mas é verdade. Esse Jesus tão bom é levado para ser crucificado. Esse Jesus que não ensinou nenhuma revolução armada, tem que ser traído, tem que apanhar, tem que sofrer um suplício. Irmãos, Eduardo Chilito, não sei se a minha pronúncia está correta, tá? Mas é um pastor que depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreve um poema chamado Jesus das Cicatrizes. Era uma época que na Europa as pessoas tentavam e refletiam como Deus pode falar conosco após uma guerra tão cruel. E eu tenho aqui um trecho da poesia dele, desse pastor, e diz o seguinte: os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram até um trono, enquanto tu tropeçastes. Mas com as nossas feridas, só as feridas de Deus podem falar. E nenhum Deus tem feridas, apenas você. Todos os deuses, de todos os credos e religiões, são deuses gloriosos, portentosos, que não sabem o que é sofrer. Na cruz, apesar de ser o ápice da maldade e do pecado humano, ali Deus se torna humano na encarnação de Jesus. E é por isso que Paulo diz, e Deus estava em Cristo. E Deus estava em Cristo. Então o nosso Deus experimentou algo que Deus nunca sentiu, que foi a dor, o abandono, o desprezo, a própria morte. Porque na cruz o nosso Deus se identifica com as nossas feridas. E aquilo que parecia ser a derrota de Deus é reivindicado como a vitória de Deus. Porque na sequência Pedro diz, esse Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o retesse. A vitória definitiva vem pela ressurreição. E é a morte, junto com a ressurreição, que faz que aquele momento seja, nós podemos classificar como o ápice da história humana. Porque o que está acontecendo ali é uma vitória definitiva que um dia nós vamos experimentar. O que acontece na cruz ressignifica todo o sofrimento que você e eu passamos. A ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela nos permite fazer uma nova leitura da história de Israel e da história de toda dor e sofrimento humano. Pensem comigo, sem a ressurreição, o que nós faríamos é o que fizeram os discípulos no caminho de Emaús. Quando eles estão indo embora e dizendo, nossa, teve um homem que curou, que fez o bem, mas ele foi morto, já passou 3 dias, nada acontece. Deus é bom, mas o homem é tão mau, acho que Deus nos abandonou. Sem a ressurreição de Jesus, o que nós iríamos ver é o homem mais justo que já existiu. Aliás, o justo, mas terminando injustiçado. Mas é na ressurreição que nós enxergamos que o problema do mal é ressignificado, porque a ressurreição é a esperança da vida sobre a morte. A ressurreição é a expectativa da superação de toda a corrupção, não só da carne, mas da corrupção humana. Paulo vai dizer que Jesus que ressuscita é a primícia dos que dormem, como diz 1 Coríntios 15, 20. O que ele está dizendo? A ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro, não é como outras ressurreições, a filha de Jairo, que ressuscitaram e morreram de novo. Jesus é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Isso é algo do futuro, E um ponto do futuro, que é a nossa ressurreição final, aconteceu no presente, em Jerusalém. Quando Jesus ressuscita, ele inaugura o evento escatológico futuro, que um dia eu e você vamos experimentar. Jesus é aquele que rompe a parede da morte, e você e eu podemos dormir
na nossa morte em esperança, sabendo que a morte também não vai poder nos reter, não porque nós somos santos, mas porque agora o Espírito Santo nos habita, porque temos selo e penhor daquele que nos levará para a eternidade. A ressurreição é o que faz os discípulos voltarem para Jerusalém. A ressurreição é que faz eles olharem para trás e falarem, peraí, ele era o Messias. A gente que não entendeu. Peraí, ele tinha que morrer. É a ressurreição. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e o texto diz que começando pela lei, pelos profetas, explicou para eles que era necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse e entrasse em sua glória. Algo que eles não tinham entendido. Então Jesus é o centro da história, o ápice da história. E o apóstolo Pedro, ele termina essa mensagem dizendo, este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês conheceram o Jesus Nazareno, que andou pelas nossas ruas, ensinando, pregando. Esse Jesus Nazareno, vocês puderam prender, puderam espancar e até crucificar. Mas todos que estão aqui, esses 120, nós somos testemunhas que a morte não pôde detê-lo. E nós somos testemunhas que se cumpriu outra profecia. Ele foi entronizado. Davi disse que viu o Senhor assentado junto ao seu Senhor. E esse Senhor que assenta junto ao seu Senhor é o Deus Pai e Deus Filho. E agora esse Jesus que sobe ao céu e é exaltado. Chegando lá, ele derrama isso que vocês viram, que nada mais é do que a ação do Senhor da história, o Senhor Jesus. Eu vou fazer igual o pastor Fernando, dá vontade de cantar, né, irmãos? Meu Deus do céu, né? Eu conheço 2 pastores que cantam, né? O pastor que celebrou meu casamento, canta muito bem, o pastor Alex Cesário, o pastor Rafael canta também, né? Então a gente não consegue cantar, a gente diz a letra da música, né? Falando da ressurreição, irmãos, eu lembrei daquele louvor que diz, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Nunca antes na história. É um evento único. E para a gente terminar a nossa mensagem. Então, Pedro fala, né? Os dias finais chegaram. Jesus é o centro da história. Jesus é o ápice da história. Jesus é a revelação de Deus na história. A gente poderia falar horas sobre isso. A melhor forma de ver Deus, do ser humano, permitido ao ser humano ver Deus, é conhecer o Jesus de Nazaré. Que apesar do seu despojamento da glória, né, a quinoses, como diz lá o Filipenses 2, do seu esvaziamento, mas a Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que um dia Filipe falou, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou, Filipe, tanto tempo estou com você e não tem de visto? Quem vê a mim vê o Pai. E ali eu vi o Pai, e um dia o Pai estava na cruz, e morre e ressuscita. Queridos irmãos, mas as pessoas ouvem aquela pregação de Pedro, parece que é o final, mas ele tinha mais algo a dizer. Nós vemos do verso 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles estavam zombando antes, né? Muitos estavam ali ridicularizando, tão bêbados. Pedro prega, e aí de repente eles mudam de postura e eles falam, e agora, irmãos? O que nós vamos fazer? E Pedro responde, arrependei-vos, verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, esse termo, compungiu-se-lhes, o coração. A palavra grega, a gente falava ainda hoje na IBD pela manhã,
A palavra grega aqui, ela pode ser traduzida como atravessar o coração com pregos. A pregação de Pedro é como um prego que atravessa o coração de uma pessoa. Os irmãos estão percebendo o que é ser cheio do Espírito Santo? Pedro estava cheio da graça, do poder de Deus para proclamar com toda a ousadia essa palavra. E é o Espírito Santo quem convence as pessoas, e o coração deles foi atravessado por essa pregação. Foi atravessado, foi cravejado por aquelas palavras que Pedro pregava. E eles dizem, e agora o que a gente faz? Porque teve uma acusação, né? Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Ele subiu aos céus. E nós, os 120, o que vocês viram, é esse Jesus derramando o Espírito Santo. E eles perguntam, e nós? E agora o que nós vamos fazer? E Pedro diz, mais uma vez, 3 coisas aqui. 3 coisas. Então, a terceira coisa que faz incendiar Jerusalém, né, é que é preciso dar uma resposta, irmãos. Jerusalém é incendiada, porque Jerusalém fica sabendo que os últimos dias chegaram. A mensagem de Pedro, ela coloca fogo, né? Porque Pedro está dizendo, o Senhor da história chegou, se manifestou, subiu ao céu. O ápice da história nós estamos vivendo agora. Vocês viram Jesus, vocês conheceram Jesus. Quem aqui não gostaria de conhecer o Jesus de Nazaré lá na Galileia? Pedro está falando, vocês viram esse Jesus, vocês crucificaram esse Jesus. E ele ressuscitou. O auge da história aconteceu ali. Mas incendeia Jerusalém porque Pedro está dizendo, vocês precisam dar uma resposta. Não há neutralidade. Então o que vocês precisam fazer é, primeiro, arrependam-se. A palavra arrependimento não é só chorar, né? No nosso português, arrependimento parece que é alguém que está chorando, muito triste, né? Quando a gente fala, ele não tem sinal de arrependimento, a gente quer ver isso, né? Lágrimas. Mas o termo grego é aquele mesmo termo que Jesus pregava, que é metanoia, que significa mudança de mente. Pedro está dizendo, vocês precisam mudar de postura, vocês precisam mudar de mentalidade. Vocês estão esperando um Messias que vai transformar Israel num grande território, que vai mandar bombas pela terra e vai fazer um império na terra. É isso que vocês esperam, mas mudem de mentalidade, o reino de Deus chegou. E não é só para vocês judeus, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então mudem de mentalidade. Vocês ainda estão esperando o Messias, pois bem, o Messias veio e vocês não repararam. Pelo contrário, vocês o crucificaram. Então mudem de mentalidade, mudem a percepção de vocês. Segunda coisa, sejam batizados. Deem um testemunho público, mostrem para as outras pessoas que vocês creram, que vocês confessaram, que vocês se renderam a essa mensagem. Para a remissão dos vossos pecados, não é que o batismo é o que perdoa pecado, mas o batismo é essa evidência pública que eu demonstro para todos que agora eu me decidi por esse Messias, por esse Senhor. E é essa fé, todo aquele que invocar o nome do Senhor, é o que purifica vocês de todos os pecados. E aí tem uma consequência. Depois de tudo isso, a única coisa que cabe a vocês é, vocês vão receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Esse mesmo Espírito Santo que vocês viram aqui sendo derramado, essa promessa é para vocês. Essa promessa é para os vossos filhos. Essa promessa é para quem está longe. Lembra, tinha judeus do mundo todo. E essa promessa é para todos que Deus chamar. Por isso que aqui no Tatuapé, na Nova Jerusalém, tem aqueles que não eram dos judeus, não eram dos filhos dos judeus, mas estão entre aqueles que Deus chamou. O resultado, irmãos, 3.000 pessoas se converteram. Igreja, nós encerramos então essa mensagem, pensando nessa demonstração de 3 verdades. Nós estamos nos últimos dias. O que nós vamos fazer nesses últimos dias, igreja? Se você soubesse que a Terra caminha para o seu final, né? A humanidade iria entrar em pânico. Mas você poderia dizer, não temam, porque o nosso Deus promete novos céus e nova terra.
Novos céus e nova terra que habita a justiça. Os últimos dias estão chegando, estão se manifestando, e a gente tem medo de tanta coisa. Não precisam ter medo, o Espírito Santo já foi derramado, Ele está conosco. Os últimos dias chegaram e eu tenho medo dos filhos se perderem, de um amigo se perder. Então diga para ele que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é o centro da história. E às vezes a gente não se dá conta disso. Que nós servimos aquele que deu novo significado para toda a história. Com as nossas feridas, só as feridas de Deus pode falar. E nenhum Deus tinha feridas, somente você. Mas as suas feridas foram curadas porque Ele ressuscitou. E é o Deus que um dia vai nos ressuscitar e não teremos mais ferida alguma também. Mas uma resposta tem que ser dada. Não dar resposta já é uma resposta. Eu não quero. Você que me assiste de casa, você que está aqui e não se decidiu por Jesus, não responder já é uma resposta. Porque o tempo está se esgotando, os últimos dias chegaram. É preciso uma resposta. É preciso dizer sim. É preciso crer nesse Jesus. É preciso passar pelo batismo. E aí, o Espírito do Senhor estará habitando sobre você.